Graça e paz, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o médico amado, Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Mais uma vez, meditar um pouco a respeito das instruções deixadas por Jesus para esse dia especial, para esse momento especial, para essa celebração, para esse memorial, e que nessa noite estamos aqui reunidos para poder celebrarmos. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Você pode ficar assentado mesmo. Diz assim na minha tradução, que é a Nova Versão Internacional: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Feche seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti. Somos gratos por mais essa oportunidade de, como igreja, como parte do Teu corpo, poder nos reunirmos, celebrarmos a nossa salvação, celebrarmos a aliança contigo, e nesse dia em especial, Senhor, participarmos desse memorial, participarmos, Senhor, dessa designação que o Senhor deu para nós como igreja, de assim fazermos todas as vezes que nos reunirmos para juntos cearmos e praticarmos este ato em memória do Senhor. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações essa noite, de forma, Senhor, que saiamos daqui com o nosso coração ardendo, Senhor, de desejo, de intimidade, de desejo, Senhor, de proximidade contigo, de desejo de também marcar o nosso corpo com o nosso amor por Ti, Senhor, ou marcar para evidenciar a nossa gratidão, o nosso amor, todo o nosso carinho por tudo que o Senhor é em nós e por tudo que o Senhor fez em nosso lugar. Muito obrigado. Fala aos nossos corações, revela a Tua vontade, revela o Teu propósito, enche-nos para que possamos, Senhor, cheios da Tua graça e do Teu favor, manifestarmos a cada dia com mais precisão a Ti, onde quer que estivermos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Em memória de mim. É sobre esse tema que queremos entendermos um pouco essas instruções que Jesus deixou para cada um de nós. O texto nos evangelhos e também na Bíblia, como vamos ver depois em Coríntios e alguns outros lugares, o Senhor nos dá instruções completas e claras a respeito da ceia, a respeito desse memorial, que muitas vezes é tido como uma ação qualquer na vida de algumas pessoas na igreja, que tendo muitas vezes, por coisa de só menos importância, acha que não tem problema participar ou não participar, vir ou não vir, ou cear ou não cear, acha que isso é somente mais uma liturgia da igreja, e de fato não é. Não é. É um memorial. Quando Jesus, como lemos aqui no texto, naquele dia, ou naquela fatídica noite, Ele toma ali o pão e o cálice, Ele reparte o pão e
dá aos seus discípulos, e ele disse: olha, façam isso em memória de mim. Então nós precisamos entender que o principal objetivo da ceia é um memorial pessoal. É uma memória pessoal que foi requerida por Cristo para que assim nós fizéssemos. E é interessante nós termos em mente que esse momento ele é extremamente pessoal. É um momento que denota ou que exige um momento de intimidade. Jesus ele não pede para nós nos reunirmos e nos lembrarmos dos mandamentos dele. Ele não pede para nós nos reunirmos e nos lembrarmos das doutrinas, dos preceitos. Não. Mas ele diz: isso é para vocês se lembrarem de mim. É em memória de mim. É que para vocês, que vocês possam lembrar-se da minha pessoa, de quem eu sou, do que eu fiz por vocês. Porque seria naquela noite que ele seria entregue em nosso lugar. Naquela noite, era a última noite que ele passava ali com os seus discípulos durante o seu ministério. E no dia seguinte, ele seria levantado no madeiro, teria o seu corpo dilacerado pelos chicotes, as suas mãos perfuradas pelos pregos, os seus pés, e no mesmo dia o seu lado perfurado por uma lança. Então Jesus ele reúne com os seus discípulos e diz para que eles pudessem e dar essa ordenança: olha, eu estou fazendo com vocês. Naquela mesma noite em que ele se ajoelha e ele lava ali os pés dos discípulos, porque o que tudo indica foi nessa mesma circunstância, apesar de falado em lugares diferentes, aonde ele se mostrou ali servo dos servos. Ele nos deu essa incumbência de nos reunirmos como igreja, como corpo dele, para podermos nos lembrar, para que em memória dele nós pudéssemos assim marcarmos os nossos dias e participarmos deste memorial. Então o que ele pede é que seja algo mais pessoal. Nós precisamos nos lembrar de Jesus, não apenas como o Salvador do mundo, não apenas como aquele que morreu para salvar o mundo, não apenas como aquele que morreu para pagar os pecados do mundo. Não, queridos, Jesus nos chama para uma pessoalidade. Ele é aquele que morreu para pagar o meu pecado. Ele é aquele que morreu para trazer salvação a mim. Não é simplesmente ao mundo. Não. Foi por você, foi por mim que ele encarou a cruz. Ele já havia revelado antes, lá em Isaías 49, quando ele disse: olha, eis que eu vos tenho gravado na palma das minhas mãos. Isaías não sabia, nós não sabíamos, mas a nossa marca nas mãos dele é a marca dos cravos, a marca do seu amor incondicional por nós. Então esse momento é um momento não apenas de nós lembrarmos dessa parte litúrgica, não. É o momento que nós temos que lembrar de Jesus Cristo como aquele a quem entregamos o nosso coração. E é Ele que está aqui nessa noite. Você se lembra que um dia você olhou para Ele como alguém que está se afogando, ergueu a sua mão e disse: Jesus, tem misericórdia de mim? Eu entrego a Ti a minha vida, eu entrego a Ti o meu coração. É em memória desse que nós estamos aqui. Aquele que
Como diz a canção, se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. É esse Deus soberano que nós celebramos nessa noite, em memória dEle. Naquele dia, que eu creio que cada um de nós nos lembramos, nós tivemos os nossos pecados perdoados, nós tivemos a nossa eternidade mudada, e hoje nós estamos aqui em memória dEle para nos lembrarmos do que Ele fez por nós. Temos que lembrá-lo também como sendo aquele a quem devemos toda a nossa gratidão e obediência. Foi uma proposta nossa. Primeiramente, Ele disponibilizou a sua graça para cada um de nós. Primeiramente, Ele nos amou. Quando ainda estávamos de costas viradas para Ele, como diz Paulo em Romanos. Quando estávamos de costas viradas para Ele, Ele nos amou. E Ele foi à cruz em nosso lugar. E Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E um dia, ouvindo esse evangelho, ouvindo essa boa nova, nós decidimos dizer sim para a aliança que Ele propôs lá na cruz. É esse Cristo que nos chama para participarmos do seu corpo e para participarmos do seu sangue. É esse Cristo que disse que nós deveríamos nos reunir para que em memória dele pudéssemos celebrar. Temos que nos lembrar dele também como Senhor da nossa conduta, Senhor da nossa vida. Não apenas o nosso mestre, ou não apenas o nosso rabi, mas o nosso mestre e Senhor, o nosso Raboni. Aquele que não é apenas o que nos ensina, não, mas aquele que é Senhor do nosso destino, é Senhor da nossa vida. Aquele que nós decidimos que não daríamos um passo sem que fosse da vontade dEle, sem que fosse do propósito dEle. Aquele diante de quem juramos que a palavra dEle seria a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Ele nos chama hoje para nos lembrarmos de tudo isso, para que em memória dEle nós possamos seguir em frente, porque Ele não abriu mão do seu compromisso por nós. Ele não abriu mão de ir até o fim, podendo. Pelo contrário, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão da sua condição de Deus, para morrer em nosso lugar. Por isso, nos lembremos dEle nessa noite, e participemos da ceia, nos lembrando dessa condição do nosso coração. Fomos nós quem decidimos nos colocar debaixo do jugo dEle, sim ou não? Ele disse: lançai sobre mim o seu jugo, toda a vossa ansiedade. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É Ele, é diante dEle que nós estamos. E por isso, quando nós nos reunimos em memória dEle, precisamos analisar também a nossa conduta, a nossa vida, o nosso viver, os nossos passos. Lembrando do que o Rafael já falou aqui numa determinada ministração, num texto que ele gosta, que é o título de um livro: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Como podemos sermos íntimos dele, se decidirmos caminhar por lugares onde jamais os pés dele iriam? Não. É por isso que ele disse: façam isso em memória de mim. Precisamos nos lembrar também
dele como sendo a razão da nossa alegria. Amados, tenhamos muito cuidado. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa alegria tem diversas fontes, tem diversos nascedouros. Mas não, queridos. A nossa alegria é Cristo Jesus. Ele está para a nossa alegria, assim como a mina está para o poço. Sem Ele, não há prazer no nosso coração. E eu posso garantir isso para vocês. E eu creio que alguns dos que estão aqui, ou algumas das que estão aqui, também podem garantir isso. Porque eu já vivi uma vida longe do Senhor. Eu já vivi fazendo tudo aquilo que a minha carne desejava. E eu sei o que é que se passava pela minha mente, pelo meu coração quando eu me deitava. Eu sei que toda aquela alegria lá no clube do Flamengo, em Porto Velho, dançando forró e lambada a noite toda, não valia nada quando chegava em casa, que colocava a cabeça no travesseiro. E muitas vezes, como um remédio cujo efeito é retardado, nós não nos apercebemos esse ponto de que a nossa alegria é o Senhor. Porque muitas vezes nós começamos a nos afastarmos dele e a alegria continua. E nós achamos que as coisas estão nos dando prazer, estão nos dando alegria, mas não é só um efeito rebote. Como alguém que está com a sua alma deprimida e toma uma boa dose de sertralina, e depois de algumas semanas tomando, ele diz: agora eu estou bom, eu posso parar de tomar. E ele para de tomar e continua bem. Até que o efeito do remédio acaba, e é de uma vez. Ou alguém que entra num surto psicótico, e toma o remédio, e a sua mente fica absolutamente normal. E ele diz: estou tomando esse remédio à toa. Já posso parar de tomar porque não sinto mais nada. E ele fica bem. Até o dia que o remédio perder o efeito no corpo dele. Então muitas vezes nós somos enganados pela nossa alma. Porque nós começamos a nos afastar da palavra, nós começamos a nos afastar da oração, nós começamos a afastar daquele em cuja memória nos reunimos. E as coisas parecem que continuam bem. Mas é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo para nós percebermos que tudo ao nosso redor só tem valor se a nossa alma, se o nosso coração estiver aquietado no colo e no esconderijo do Altíssimo. É essa pessoalidade que Jesus requer de nós. Uma pessoalidade que nos leva a uma intimidade com Ele, para que todas as vezes que nos reunirmos em memória dEle, nós possamos nos lembrar do que Ele fez por nós, e do que nós estamos dispostos a fazer por Ele. De nada nos servirá o memorial, se nos houvermos esquecidos dEle, se nos houvermos esquecidos dEle como o Senhor do nosso coração, como aquele a quem juramos ou devemos a nossa gratidão e a nossa obediência, aquele que é Senhor da nossa conduta. Não sobra nada, queridos, não sobra nada. Creio que já contei para os irmãos aqui, uma certa feita, sobre um homem muito rico,
que tinha um único filho. E o filho dele morreu, o herdeiro de toda a sua herança. E chegando próximo à sua partida, à sua morte, ele mandou um pintor famoso. Aliás, não era um pintor famoso, ele pediu para um determinado pintor para pintar um retrato do filho dele num quadro de um bom tamanho. E então aquele pintor desconhecido pega uma foto e faz uma cópia, de forma que nada de originalidade, apenas uma cópia da fotografia em um tamanho maior. E ele pediu para que desse o nome daquele quadro de um filho. Aquele homem, ele era colecionador de quadros famosos, de relíquias. Tinha muitas obras cobiçadas mundialmente. E quando ele morreu, ele deixou um testamento. E no testamento dizia que todas as coisas deles deveriam ser leiloadas. E o valor do leilão deveria ser revertido para uma determinada cláusula que só seria revelada depois do leilão. Então, marcado o leilão, reuniu-se os maiores colecionadores do mundo, com o afã de arrematar os quadros famosos, as peças famosas que aquele homem deixou. Então o leiloeiro se posicionou no dia para iniciar o leilão. E ele disse, por força de testamento, eu sou obrigado a começar o leilão por este quadro. E ele colocou o quadro na exposição e disse, esse quadro chama-se O Filho. Foi pintado pelo pintor tal, ninguém conhecia. E essa é a primeira peça que deverá ser leiloada. E as pessoas começaram a ficar agoniadas, porque ninguém estava ali interessado naquele quadro. E o leiloeiro disse, eu preciso de um lance para iniciarmos o leilão. E ele aguardou, e não houve um lance sequer. E ele disse, eu não posso passar adiante, porque o próprio testamento diz que é preciso que esse quadro seja leiloado primeiro. Um lance, alguém dá algum lance, mas não havia ninguém interessado. Mas naquele dia estava ali presente também o mordomo daquele homem. Alguém que o serviu durante muitos anos, que conheceu o filho, mas que não tinha condições nem de estar ali. Mas como ninguém deu lance algum, e os lances deveriam ser pagos à vista, aquele homem levantou a mão e disse, eu dou $10. E o leiloeiro disse, quem dá mais? Quem dá mais? Já temos $10. E não houve mais quem desse nenhum dólar a mais. E o leiloeiro disse, eu vou fechar. Aquela velha história, dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem dá mais? Vou fechar por $10, alguém dá mais? E o pessoal, não, fecha, passa para o próximo. Queremos Picasso, queremos os quadros famosos que tinha. E ele disse, vou fechar, vou bater o martelo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, o quadro é seu. E entregou o quadro para o mordomo, o serviçal que estava ali. Levantou-se e disse, está encerrado o leilão. E o pessoal, mas como assim, não pode? E ele disse, é uma cláusula testamentária. Quem levar o filho, fica com tudo.
sem o filho não se terá nada. E aquele mordomo se tornou então o herdeiro de toda aquela fortuna, de todos aqueles quadros. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Nós perdemos de vista o fato de que o Filho de Deus, o próprio Deus, se despiu da sua glória. E na última conversa com os seus discípulos, ele disse: façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Lembrem-se de mim. Lembrem-se de mim. Naquele dia ele não pediu: lembre-se dos milagres que eu fiz. Lembrem-se dos milagres que eu posso fazer. Lembrem-se dos livramentos, do que eu posso realizar na sua vida. Não. É uma questão pessoal. Ele disse: em memória de mim. Muitos não fazem nem questão de vir à ceia. Para muitos não faz diferença. Alguns porque têm algumas objeções no sentido de algumas dificuldades, que não têm condições mesmo de vir, por algum impedimento. Outros, para que as pessoas não os vejam na ceia e sem cear. E já vi, e falo isso porque muitos já o confessaram e já disseram para mim: não fui porque não estou bem. E aí eu vou e não tomo, e fica todo mundo olhando e pensando: por que será que ele não está tomando? Por que será que ela não está tomando? Então é melhor não ir. E a pessoa não se apercebe que o maior problema não é o julgamento dos outros, mas é o distanciamento daquele que morreu por ele. Não estamos aqui para julgar. Não estamos aqui para analisar. Não estamos aqui para definir quem participa e quem não participa. Até porque o maior perigo nesse dia é participar sem discernir o corpo de Cristo. É participar indignamente. E isso é tão preocupante que a palavra de Deus diz que tem que ser uma questão pessoal. Examina-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há muitos que não valorizam o memorial. Antes de abrir mão de participar da ceia, estão abrindo mão de participar do corpo de Cristo. E nós precisamos estar atentos para isso. Meditemos inteiramente naquele cuja carne foi oferecida para que fosse nossa comida, e o sangue oferecido para que fosse a nossa bebida. Nosso Senhor, Ele tem no seu próprio corpo, como ministrei aqui há algum tempo atrás, Ele tem as marcas do seu amor por nós. Ele poderia ter levantado do túmulo sem as marcas, sim ou não? Poderia. Ele levantou com um corpo diferente. Maria olhou para ele e não o reconheceu. Aquela que andava com ele. Os discípulos, a caminho de Emaús, o tiveram ao seu lado, mas não os reconheceram. Estava diferente. Mas ele fez questão de manter nas suas mãos as marcas do amor dele por nós. Fez questão de manter
no seu próprio corpo, as memórias a nosso respeito. Da mesma forma, nós precisamos ter em nós mesmos as nossas marcas. Muitas vezes, cortando na nossa própria carne, muitas vezes cortando no nosso próprio bolso, muitas vezes cortando no nosso próprio coração, por atitudes que nós decidimos fazer diferente, porque o nosso coração tem um dono, porque a nossa vida tem um Senhor. E essas marcas muitas vezes carregaremos para o resto da vida. No dia que nós abrimos mão de algumas coisas, por amor àquele que nos amou. É nessa intimidade, é para esse momento que Ele instituiu esse memorial. Os sinais dos cravos não foram apagados. São lembranças permanentes e pessoais nele mesmo do seu amor por nós. Ele diz: veja, eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Feche os seus olhos. Eu gravei vocês na palma das minhas mãos. Foi gravado ali com a perfuração das suas mãos, para que toda vez que Ele estender as mãos para abençoar, Ele se lembre de você. De forma que esse memorial deve fazer com que, nesse momento em que nós nos reunimos, para nos lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor, você possa se lembrar também quais são as suas marcas. O que é que você tem abrido mão para poder caminhar com Ele, para poder continuar no propósito original de manter o seu coração fiel. Assim como Ele traz em suas mãos as marcas da sua paixão por nós, também nós devemos trazê-las em nossos corações. Façam isso em memória de mim. Coloquem-se de pé nessa noite. Nós vamos estar cantando uma canção. Eu queria chamar minha esposa para me ajudar aqui nessa noite. Queria chamar também a Dani para ajudar a servir aqui. E eu queria que enquanto isso você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Qual é o preço que você tem pago? Qual é o preço? Onde estão as marcas do seu amor por Ele? Na perda de amigos, muitas vezes. Na perda do serviço. Na perda de amores para o seu coração. Onde estão as marcas? Onde é que você pode olhar e possa dizer: Senhor, isso aqui, o Senhor sabe o quanto me dói, mas eu abro mão por Ti. O Senhor sabe o quanto eu queria esse valor extra, ou estar nessa posição, ou ter esse círculo de amizade. Senhor, mas eu abro mão por Ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres,
e das minhas vontades. Apresente diante dele nessa noite. Diga: Senhor, nessa noite eu me lembro que o Senhor fez o que fez para ser íntimo meu. O Senhor não morreu na cruz para eu ser um cristão meia boca, uma cristã meia boca. O Senhor não pagou o preço pelos meus pecados para eu brincar de ir à igreja. O Senhor me buscou, me encontrou. E hoje eu estou aqui, Senhor, em memória de Ti. E é um bom momento para você refazer a sua aliança com Ele. Para você analisar o seu coração. Para você analisar a sua vida. Naquele dia Ele disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Ele nos está aguardando para aquele dia, para que nós possamos, juntamente com Ele, selarmos e dizermos: Senhor, eu estou aqui pela Tua graça. Abra o seu coração diante dEle nessa noite e declare a Ele a sua disposição. Vamos estar cantando essa canção. E enquanto nós cantamos essa canção, você vai receber do pão, você vai receber do cálice, você vai tomar, vai pegar na sua mão e vai aguardar para participarmos todos juntos. Vai esperar para participarmos todos juntos. Mas enquanto isso, cante, declare isso diante dele. E lembre-se que é em memória dele. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Aleluia. Declare com toda a sua força: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, O Cordeiro de Deus, o Cordeiro de ao Deus, Calvário humilhante ao baixou. Calvário humilhante baixou. Aleluia. Essa cruz tem pra mim Atrativo sem fim. atrativo sem fim. Porque nela, foi nela, Porque nela Jesus me salvou. Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu E por mim, e por mim já morreu. meu Jesus, para dar-me o Meu perdão. Jesus, para dar-me perdão. Aleluia. Ah, Senhor, nós te louvamos. Eu me alegro na É dela que vem graça e luz. Ela vem graça e luz para minha salvação.
naquela noite, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é partido por vocês. E nessa noite, aqui neste lugar, há quase 2000 anos depois, nós atendemos ao chamado de Jesus, e em memória dele nós nos reunimos para comermos do pão e para bebermos do cálice, para nos lembrarmos de que ele pagou o preço e marcou o seu próprio corpo. Hoje lá no céu, no corpo de Cristo, estão as marcas do amor dele, da graça dele, do favor dele em nosso lugar. E que nós possamos nos lembrarmos sempre dele, como sendo o Senhor da nossa vida, o dono do nosso coração, aquele a quem devemos a nossa gratidão, a nossa obediência, aquele que decidimos fazer dele o Senhor da nossa conduta e fazer também dele a alegria da nossa vida. Então, nos lembrando de Cristo Jesus, nos lembrando que ele morreu para que fôssemos um com ele, para que fôssemos íntimos dele, participemos todos do pão em nome do Senhor Jesus. A palavra diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem em memória de mim. Ele disse: porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor, a morte do Senhor, até que ele venha. Vocês anunciarão a morte do Cordeiro, a morte daquele que era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo e que tirou o pecado do mundo. Aquele que, quando João viu na beira da praia, ele disse: olha, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não saberia quem ele era se aquele que me enviou para batizar não tivesse me dito, mas eu vi o Espírito Santo descer como pomba sobre ele e habitar nele, e é por isso que eu dou o testemunho. Foi para que ele fosse manifestado que eu vim batizando em água, mas eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. É esse o Senhor de todo o universo, o Senhor de toda a terra. Foi ele quem propôs a aliança. E quando você participa do pão e quando você participa do cálice, chamando ou atendendo a esse chamado desse memorial para a intimidade, você está dizendo: Senhor, eu conheço a tua aliança e eu não sou inocente quanto à tua palavra, e decido, Senhor, ser participante contigo e participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Amém? Nos lembrando disso, nos lembrando da morte dele e da ressurreição dele, nos lembrando de que ele virá para nos buscar, em memória dele, participemos também todos do cálice, em nome de Jesus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos cantar a última estrofe dessa canção. Vamos declarar. Dê a mão aí, fique perto de alguém. Chega aí perto de alguém, não deixa ninguém só. Deem as mãos, isto. Isso aí. Feche os seus olhos e agradeça a Ele. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem nos buscar. Cristo vem me buscar. E com Ele no lar. E com Ele no uma lar. Parte da glória hei de ter. Aleluia. Declare aí na sua casa onde você está. Diga assim: eu amo
firmes, Senhor, não olharemos para trás, continuaremos firmes, continuaremos, Senhor, buscando a intimidade contigo, continuaremos proclamando a tua glória. Queremos ser, Senhor, semelhantes a ti, queremos viver a tua palavra, queremos ser verdadeiras testemunhas do Senhor, do teu amor, da tua graça, e anunciar a tua morte e a tua ressurreição, e anunciar a tua volta até aquele dia em que ouvirmos a trombeta tocar, ou que o Senhor nos levar para estarmos para sempre contigo. Por isso, muito obrigado, Pai. Obrigado por esta igreja neste lugar, obrigado pelo teu povo neste lugar, obrigado por esses irmãos que estão cultuando conosco, Deus, lá nas suas casas, no seu trabalho, ou onde estão, Senhor. Visita-os, toca-os, enche-os com a tua graça, enche-os com a tua unção. Que eles possam, Senhor, a cada dia celebrar com alegria ao Senhor e ser íntimos teus e caminhar, Senhor, nessa segurança de que o Senhor nos tem gravado nas palmas das tuas mãos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aplaudam o Senhor com alegria. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor.